Morador antissocial, até onde vai o direito da convivência dos demais? Hoje estamos aqui para debater esse assunto que é bem polêmico e bem complicado, né, de falar aí nos condomínios. Hoje eu tenho o meu convidado especial, que é o meu co-host aqui, o Leonardo Santo, da LS Consultoria. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui novamente. Ele é o nosso co-host substituto, mas acho que não, vamos ver, né? Às vezes não, às vezes sim. E a nossa convidada super, hiper, mega especial, que é a doutora Valesca, ela é advogada, ela é mestre em Direito e especialista em gestão condominial. E ela entende muito dessa questão de morador social, né? E tem uns processos aí já, né, correndo, né, doutora? Sim. Então, conta mais um pouco pra gente como é que você entrou nessa questão dos condomínios. Hoje você faz parte aí também, né, da Anacom, enfim. Não na diretoria, que a gente acabou de falar sobre isso, mas né, conhece todo esse conglomerado assim, de condomínios, nessa questão judicial também, né? Conta pra gente como é que funciona. Bom, eu já estava formada em Direito, já era advogada já há um bom tempo, atuava na área trabalhista. Mas desde que eu casei, não vou dizer quando, porque já faz muito tempo também, nós fomos morar em condomínio. E eu, na época, eu era ainda estudante de Direito. E ali já eu comecei a ter algumas dúvidas em relação a condomínio, dúvidas em relação ao pagamento de taxas, porque na época nós alugávamos o apartamento, né? Então, eu comecei a conversar muito com o síndico, fazer perguntas, questionamentos, mas na época não tive aquele assim, anseio de me especializar na área condominial. Hoje eu entendo por quê. Porque mesmo passado muitos anos, né, mais de 25 anos, até hoje o direito condominial não é uma área em que as pessoas tenham aquele anseio de se especializar ou de trabalhar somente em direito condominial. Uma vez que o direito condominial ele faz parte do ramo direito imobiliário. Então, os advogados começam a trabalhar só no direito imobiliário e o direito condominial ele fica um pouco marginalizado, vamos dizer assim, justamente por ter poucos profissionais que trabalham nessa área. Ainda se tem muitas dúvidas relacionadas ao direito condominial, mesmo nós temos aquela lei de 64, que é a lei 4.591, que é da lei dos condomínios e das incorporações, mas mesmo assim, essa área de direito condominial ainda é pouco explorada. É verdade. Né? É pouco explorada mesmo. Pouco. Difícil achar um especialista nessa área, assim, um advogado especialista mesmo. Exatamente na área de direito condominial. Direito condominial. Né? E hoje em dia são poucos cursos de formação específicos, igual você falou, doutora, mais direito imobiliário. Sempre que a gente procura alguma coisa, né? Inclusive eu fiz pós, só que eu fiz direito condominial, porém a gente abrange bem a parte do direito imobiliário. E isso confunde um pouco, porque o condomínio ele é muito mais sociedade hoje, né? Então, assim, a gente não aprendeu nada sobre isso, querendo ou não. A gente vai lá para o direito civil para falar sobre isso, que não abrange essa questão de morador. Morador antissocial, essas regras de condomínio. Fica bem mais complicado trabalhar dessa forma, né? E também alguns advogados que eles ingressam na área, eles não dão continuidade. Não. Porque a experiência vai pegar com o tempo. Participação de assembleias, visitando os condomínios, fazendo notificações, fazendo leitura dos documentos como convenção de regimento interno. Então, essa experiência, como qualquer outro ramo, você pega com time, com tempo, né? Porém, como não é uma área muito fácil, alguns advogados, eles entram, só que eles não dão continuidade. Não. Então, cada vez... ou existem os profissionais ótimos, exemplares, e também existem aqueles profissionais que já estão há um tempo, mas eles não evoluem. Então, eles ficam na zona de conforto, eles não estudam sobre condomínios e tudo mais. Porque, principalmente dentro da advocacia, existem vários setores, né? Então, várias especializações. E condomínio é um leque Não, condomínio grande, vai direito imobiliário, direito criminal, penal, direito civil, e aí acho que é um pouquinho de tudo, né? Sim. Porque são tantas situações dentro de um condomínio, você tem que ter um especialista ali para cada área, né? Sim, são muitos. E eu digo mais, são áreas que nem estão dentro do direito, que às vezes nós temos que ter um pouco de conhecimento, né?
arquitetura, engenharia civil, essa questão de vizinhança também, que abrange, às vezes, até direito de família. Até psicologia. Psicologia Psicologia também, tem que ter mediação, também. conciliação, enfim. Cada dia nós temos que estar atualizados e buscar as questões relacionadas ao direito condominial, não tem jeito. É verdade. Por isso que o síndico ele tem que ter expertise mesmo, né? Porque Tem. imagina, olha o tanto de coisa que abrange um condomínio, Tem. né? Imagina só, ele tem ali, sei lá, vamos colocar um condomínio assim bem grande, por exemplo, 600 unidades. É um bairro, na verdade, né? Dependendo até uma cidade, né? Um município, assim, tem que ter um prefeito, que é o síndico, tem que ter os vereadores que são o conselho, ou Sim. até subsíndicos ali nos blocos, né? Para conseguir demandar tudo aquilo ali que tem naquele condomínio. Imagine o tanto de situação que acontece ali em um dia. Mas eu acho Sim. que o advogado, o contrato fixo mensal já é quase uma obrigatoriedade dentro Com de condomínios. certeza. O jurídico Além é do importante. síndico, administradora, garantidoras, o jurídico hoje, o advogado é uma figura importantíssima dentro dos condomínios. Então, os condomínios maiores, eu acredito que ali condomínios a partir já de 100 unidades, 120 unidades, é interessante já ter um contrato com um advogado fixo. E é uma prevenção, né? Sim, sim, a prevenção é a melhor coisa em condomínio. Porque o que acontece é que a grande maioria dos condomínios, infelizmente, os condôminos, não pensam da maneira que você está falando. Eles acreditam que o advogado ele só vai ter atuação para correção, não para prevenção. Então, eles procuram o advogado para auxiliar depois que deu problema, né? Daí eles querem que o advogado condominial resolva problemas que eles, ao longo dos anos, não conseguiram resolver ou por falta de fiscalização, por omissão, e depois que estoura depois já... os problemas da E administração. exatamente isso. Essa questão de morador antissocial, como é importante você ter um jurídico, né? Sim. Porque se você não faz todo o processo certinho ali das multas, advertências, não adianta muita coisa, né? Assembleia também. Exatamente. Então, assim, como é que a gente tem que começar a agir nessa situação? Por exemplo, eu acabei de entrar em um condomínio como síndico. Ou administrador, inclusive, também. Porque a gente, administradora, a gente acaba sendo ali, né? É o suporte para tudo. Sim. E o síndico que não tem muito conhecimento, ou é um síndico residencial que não tem muita, né, expertise na área, ele acaba sempre recorrendo para a gente, para a administradora, né? Inclusive para contratar um advogado para colaborar ali, né? Com essas questões de multa, de advertência, de regimento. Sim. E aí, qual que é o primeiro passo? Assim, o morador, eu acabei de assumir o condomínio, tem um morador ali que tá dando problema, não tem um histórico, porque ninguém nunca fez nada. Fica com medo. Como é que eu começo a criar esse histórico para eu poder agir de alguma forma ali para o condomínio, ter uma melhora nessa questão? É uma responsabilidade. O síndico, nós temos que ver alguns pontos. Primeiro, o síndico ele é morador ou ele é um síndico profissional, tá? Tanto o morador como o síndico profissional, ele foi eleito síndico. Primeira coisa, ler a convenção, ler o regimento interno, é conhecer o condomínio. A convenção e o regimento é os principais documentos para que você comece a conhecer um condomínio. Depois, leia as atas anteriores, leia o livro de ocorrências para ver se realmente esse condômino antissocial que o síndico então assumiu e já está sabendo que há um condômino que está dando problema na convivência, porque o condômino ele é antissocial, ele é um proprietário ou um morador, até muitas vezes, tá? Porque nós temos que pensar que o sinônimo de condômino é proprietário, tá? Então, toda vez que eu falar condômino ou a lei disser condômino, é o proprietário, tá? Mas digamos, então, que é o proprietário ali, o condômino, que ele já está apresentando comportamentos que não condizem com a convivência. O comportamento dele está extrapolando os seus direitos. E no momento, então, que alguém dentro de um condomínio extrapola os seus direitos, não obedece ali os seus deveres, né, ele vai ser considerado uma pessoa de não boas condutas, não boa convivência. Inadequado ali na questão social do condomínio. Tá? Então, esse síndico, ele vai procurar primeiro
é o que eu penso. Procurar conversar com esse condômino, ver o que está acontecendo. Então, assim, tentar dirimir ali essa situação, né? Bem extrajudicial, conversar. Conversou, o condômino explica o que está acontecendo. A princípio, ele vai dizer que os outros condôminos, os vizinhos é que estão Que ele perseguindo. não tem conhecimento, que não podia fazer Acontece aquilo. muitas vezes, mas eu penso que, primeiramente, esse síndico que entrou, ele tem que conhecer o condomínio, tem que conhecer os seus condôminos, os seus moradores daquele condomínio, né? E então ele já está fazendo todo um levantamento daquele condomínio, de tudo que acontece naquele condomínio. Conversou, tudo mais. O ideal é que o conselho esteja presente nessa reunião, que essa reunião seja uma reunião informal, mas ao mesmo tempo que tudo fique registrado, né, para demonstrar que não se está já indo contra aquele condômino, está fazendo um levantamento das informações, tá? Bom, a partir daí, se os condôminos, os vizinhos dentro daquele condomínio continuam verificando, mas nunca registraram nada, cabe ao síndico começar a informar os condôminos. Olha, se vocês tiverem algum problema no condomínio, por favor, de forma geral, por favor, enviem ali no e-mail, por e-mail, ou no livro de ocorrências, que muitos condomínios ainda possuem livro de ocorrência físico. E tem o digital também, hoje ou nos digital. sistemas, aplicativos, né? A melhor coisa é o registro, tá? Então, assim, pode acontecer perseguição de um vizinho com outro? Sim, pode. Como pode não ser somente daquele vizinho, entre os vizinhos específicos, né? Então, esse livro de ocorrência, essas ocorrências, esses registros vão demonstrar se esse condômino que está dando problema no condomínio, se é bem específico entre ele e o outro, ou se realmente ele tem atitudes que acabam afetando a coletividade do condomínio como um todo. No né? caso, ele teria que afetar um todo, ou uma maioria, ou apenas um morador, assim, como é que a gente consegue definir isso? Que ele é um risco ali para aquele condomínio, na verdade. São as reiteradas ações dele, tá? Então, pode que aquele condômino que está causando problemas, pode que seja bem específico ele com o vizinho, como pode ser ele com todos os outros, né? Então, com as reiteradas condutas dele que vai ser analisado. Aí o síndico, ele já conversou antecipadamente, com base naqueles registros, já conversou, não deu certo, continua, os registros continuam, o síndico começa a multar, tá? Então, ele começa ali a aplicar multa. Ele tem que multar até para ficar como prova, posteriormente, se precisar pedir exclusão dele do condomínio, o síndico ele tem que ter pelo menos ali algumas provas que ele tomou algumas providências, senão eu acredito que ele não consiga nem pedir a expulsar aquele morador, pedir exclusão dele do condomínio. Mas além disso, também tem uma forma correta de multar, né? Para também não ter problema depois. Também. Ainda tem isso, a questão da multa, a forma que foi aplicada. Sim. Tem que seguir certinho ali para chegar ali na frente e não ter problema. Tudo isso são as precauções, né? Se na convenção, porque a convenção, ela é a lei do condomínio. É o acordo entre as partes, foi aquele documento que a incorporadora registrou quando foi para construir o condomínio. O regimento interno, ele já são as normas de conduta. Então, geralmente, essas questões de multa, das más condutas, os deveres e os direitos dos condôminos está no regimento interno. Muitas vezes os condomínios não têm regimento interno, então segue-se na convenção. Então, geralmente na convenção tem os direitos e os deveres ali dos condôminos, dos moradores. Bom, mas digamos que tanto a convenção como o regimento interno, ele é omisso em relação às reiteradas más condutas de alguns moradores, de alguns proprietários, né? No caso, o síndico, e não tem também essa questão das multas, né? Já vi convenções e regimentos que não diz qual é o valor, qual é o percentual,
né, para poder Deixa em aplicar aberto, né, essa questão da isso, multa. da multa. O que eu aconselho geralmente para os síndicos? Convoca uma assembleia, um item da pauta bem específico relacionado a isso, mas não que seja direcionado especificamente para aquele condômino que está dando problema. Ah, com certeza, né? Tá? Porque ainda tá expondo ele ali, né? É uma Isto. questão ainda de exposição ainda. Isso. Então, assim, ó, não vamos expor nenhum condômino. O que vai ser feito? Uma assembleia com um item específico da pauta para regulamentar essa questão das multas, essa questão de alguns itens que é muito geral ali no regimento interno, então vamos detalhar, vamos especificar. Quando você faz uma assembleia geral, no caso, você está então convocando os proprietários para que compareçam naquela assembleia para tomada de decisões. Então, não é uma arbitrariedade do síndico. Serão os condôminos que irão, então, decidir de que maneira será aplicada aquela multa, né? Se serão 2, 3 multas, se o valor vai aumentando, porque no Código Civil diz que é até 5 vezes o valor, né, dali das cotas, enfim, né, proporcional, para ir aplicando essa multa, ir gradativando na questão daquela mesma conduta. Conforme a recorrência daquela conduta. Isto, né? O detalhe é que o Código Civil ele já vai dizer isso em relação ao condômino antissocial. Por quê? Porque o Código Civil ele diz que quando um condômino tiver reiteradas ações que ele está descumprindo seus deveres, que o próprio Código Civil já determina, ele está sendo antissocial. Então, isso é muito interessante. Até o fato, olha que interessante, até o fato do condômino não pagar a sua cota condominial como uma prática, né, vamos dizer assim, negativa, ele não está cumprindo seus deveres, porque dentro dos deveres dos condôminos, pelo Código Civil, quando ele não paga a sua cota condominial ali, as suas despesas, ele está reiterando uma má conduta. Olha que interessante. Então, ele pode ser considerado um antissocial por ser inadimplente ali. Por ser, vamos dizer assim, porque inadimplente. Porque ele está prejudicando um todo, né? Um todo, sim. Isso é interessante. É difícil, assim, decisões nesse sentido. É difícil, né, interpretar. Mas é mais um argumento até dessa questão da pessoa não conseguir viver em coletividade. Isso a gente tem que pensar muito. E o síndico, nós nunca podemos esquecer os 3 S's do síndico, né? Que é a segurança, a salubridade e o sossego. Então, essa questão do antissocial pega muito o sossego e a segurança dos condôminos. Doutora, fale para nós um pouco até sobre a questão de como multar. Outra questão também muito interessante que a gente escuta muito, eu digo como multar, porque tem muita gente que acha eu tenho que colher a assinatura da pessoa que está cometendo ali as infrações conforme o regimento interno. Mas também existe a situação na qual a pessoa não pode criar provas contra ela mesma. Sim. Então existe aquela situação no qual você pode ter pelo menos 2 testemunhas e não há necessidade de assinatura. Então Sim. até comente um pouco conosco sobre isso. E outra questão, muito importante dentro de condomínios, o uso das áreas comuns para inadimplentes. Podemos proibir, não podemos proibir, porque é o direito de ir e vir. Fale um pouquinho sobre isso. É o direito de propriedade, é complicado. Essas 2 situações para nós. Já vi uma situação bem complicada sobre isso. Então, respondendo a primeira pergunta em relação à multa. A multa, o ideal é realmente a assembleia ela vai detalhar essa questão da multa, de como vai ser aplicada a multa, tá? E pode até detalhar essa questão que se o condômino ficar, vamos dizer assim, fugindo para não assinar o recebimento da multa, né? Mas o condomínio, ele vai enviar ali essa multa, né? Qual é o ideal? O ideal é aplicou multa, ali que é uma notificação, explicando, advertindo, já explicando o ocorrido, tá? Quanto mais detalhes, melhor. Ocorreu tal dia, tal hora, com tal condômino, fez tal descumprimento da convenção e do regimento, já coloca ali os artigos do regimento da convenção. Então, está explicando o porquê que a pessoa vai estar sendo imposta aquela multa para aquela pessoa.
O ideal é que quando fizer a assembleia para regulamentar esse item, artigo do regimento interno, né, já seja determinado um prazo de resposta, né, de defesa, vamos dizer assim, daquele condômino. Porque aquele condômino pode dizer, olha, não foi bem assim, né, olhe bem nas câmeras, não foi comigo, né, já aconteceu do síndico se enganar, queria aplicar multa num condômino, o condômino nos 15 dias respondeu na defesa dele, o argumento dele, ele explicou bem, o síndico foi lá e viu que realmente não era aquele condômino. Então, ia ser aplicada uma multa de maneira errada, né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, que há condôminos que já fogem, né, dessa questão da multa, mas se deu os 15 dias ali para ele responder, foi entregue no apartamento dele, tá? Seja para ele, ou seja para alguém que more com ele, enfim, né? Digamos que ele está fugindo, não quer receber. A questão é, já faça um boleto ali, né, em separado com a multa, né? Que aí ele vai receber aquilo ali, vai começar já a gerar juros, enfim, né? Da própria esse negócio multa. de boleto Isso com a é um multa problema. é uma prática para facilitar. O ideal, Mas o ideal o não. ideal é separado. Não separado. Não colocar junto, tá? O direito de defesa da multa é pedido em assembleia, né? Tem que colocar isto. Aí o que acontece? Se conseguir com as duas testemunhas, ótimo, né? Mas aí tem condômino que começa a fugir, Do e-mail, coloca lá. Por e-mail. Hoje em dia nós temos, não deu certo, faz uma notificação extrajudicial também. Né? Chega um ponto que ele está fugindo de uma multa, 2 multas, e está praticando... não recebi. Não recebi nada, não chegou nada no e-mail. Não. Como se ele não está recebendo, mas continua fazendo reiteradamente as más condutas, né? Então, ele não é assim que ele vai se eximir de pagar ou de responder, né? Vai chegar uma hora que ou ele vai ter que receber, porque é uma notificação extrajudicial, né? E aí vai ser todas as questões das multas, ele não respondeu, né? Chega uma hora que... Doutora, me veio uma dúvida agora, referente a essa questão do não pagamento das multas. Ele paga suas taxas ordinárias e extraordinárias em dia. Tá. Só que ele é recorrente nas multas. Tá. Então, ele acumulou ali 15 mil reais de multa, vamos dar um exemplo. O não pagamento dessas dívidas, podemos entrar com uma ação de cobrança e pedindo a penhora do bem como se fosse uma taxa condominial ou não? Eu vejo que sim. Por quê? Porque quando o condomínio ele emite um boleto, ele está emitindo um título extrajudicial de cobrança. Só que ele está separado, né? Por que separado? Porque é para poder ser, vamos dizer assim, discutido só aquela questão separada daquela conduta dele. A gente não pode esquecer que quando é emitido um boleto das cotas condominiais, as cotas condominiais elas são despesas do coletivo, né? São as despesas ali de água, de luz, do condomínio, né? Das áreas comuns, né? Dos empregados do condomínio, né? Então, é rateada entre todas as unidades. E eu penso que as despesas, essas despesas rateadas das unidades, elas são dívidas próprias REN. Elas seguem o imóvel, tá? Por isso, separado do boleto. O boleto separado é uma conduta, uma má conduta daquele condomínio, é uma multa com base numa ação em desconformidade com o regimento interno ou com a convenção. Individual ali, né? Ele não pode ficar inadimplente por causa de uma conduta contra o regimento interno, enfim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É que hoje a gente costuma fazer isso, né? As pessoas costumam colocar a multa ali no boleto da taxa condominial para facilitar a cobrança. Sim, porque aí você sabe que se ele não pagar o boleto, ele vai estar inadimplente, aí também os valores Mas esse é um erro comum. Somados. Que na hora que chega lá no judiciário, o ideal, não. Você tem que estar com tudo mais... porque você vai estar gerando ali a contrapartida da discussão, né? E eu nunca vi o morador
poucos moradores sabem do direito de defesa, mas os que sabem, eu, pelo menos em 10 anos aí na área condominial, eu nunca vi uma assembleia abonar, cancelar uma multa. Já participei de assembleias no qual o morador ele conseguiu apresentar ali que não deveria ser multado e o condomínio deu continuidade. E o morador ele entrou com uma ação contra o condomínio, ganhou. Ah, acontece bastante. Porque Receber tudo é analisado, né? Desde as defesas lá, o pessoal sempre... Vamos dizer assim, desde a intimação dele ali, a citação, o conhecimento da multa, os prazos, né? Tem que tomar cuidado com essa questão. Tem muita brecha, né? Tem muita brecha essa questão de multa para morador. Tem. Muita. Um detalhezinho você não consegue mais entrar, né? Sim. Nossa, tem muitas questões, assim. Infelizmente, as pessoas que praticam condutas, né, reiteradas, mas eles fazem de uma maneira que às vezes é para até desvirtuar o que está acontecendo, e eles acabam ficando como vítimas para justamente serem até ressarcidos pelo condomínio, sabe? Infelizmente, tem alguns comportamentos que a gente não entende. É bem complexo. O problema é que incomoda muito, sabe? E que nem essa questão dos moradores... Tem muito morador que não quer colocar no livro de ocorrência. Não, ou tem medo. Quer pôr, mas não quer pôr o nome. Sim. Não, e na hora da votação em assembleia, que quando você faz por aclamação, eles querem que seja por cédula, porque eles não querem se expor. Se expor, principalmente referente ao votação de síndico. Eles querem que seja cédula porque eles não querem se comprometer com o síndico que tá lá. Ele quer votar contrário, mas não quer se expor. Mas olha que absurdo. Você não quer se comprometer com o teu próprio bem, porque é teu imóvel que tá ali, sabe? Você é um cotista ali, querendo ou não, né? E as pessoas não querem se comprometer com nada. Então, que tem receio, tem medo, sabe? Porque tem perseguição também, né? É isso mesmo, viver em coletividade. Infelizmente, as pessoas, eu entendo, sabe? Eu entendo. Cada condomínio tem a sua característica. Você pode ter, dentro de um condomínio, 20 blocos, vamos dizer assim, né? 20 torres. E cada torre vai ter a sua peculiaridade, né? Vai ter morador, vai ter torre que não vai ter problema algum dentro de um mesmo condomínio. E vai ter torre que só dá problema. É impressionante, sabe? E por isso que alguns condomínios estão dividindo em matrizes e filiais, né? Porque daí, quando você consegue abrir o CNPJ 002, 003, existe uma torre que vai ser a matriz e as demais as filiais, no qual ela vai ter caráter individual. Então, vai ter um síndico para cada torre, vai ter conselheiros para cada torre. Nossa. Nós atuamos em Não sei se isso vai ajudar ou se vai gerar mais problema, né? Em São Paulo existe muito isso. Até nós temos um condomínio aqui, que dentro do condomínio ele é dividido em 3 fases. Tem o condomínio das áreas comuns, o condomínio da Torre A e o condomínio da Torre B. É um condomínio, não é um condomínio muito grande, não é. Mas é bem interessante o formato que trabalha. É bem interessante, bem legal o formato que eles trabalham. E ajuda bastante, viu? Ajuda bastante. Sim, porque isso aí é essa questão. Mas olha que complexo, né? Você é um condomínio. Quando é construído ali para ser um todo. Sim. E aí, olha como as pessoas estão intolerantes e talvez não queiram participar tanto do dia a dia ali de morar em condomínio, né? Das regras. Porque, querendo ou não, agora a gente sempre fala, é uma micro-sociedade. Então, se adaptando àquele local. E a intolerância de não concordar com o outro ou de abrir mão, às vezes, de alguma coisa que não é tão significativa assim para ela, vai criando esse tipo de coisa. Então, a gente vai dividindo cada vez mais. E a sociedade hoje é isso, ela está se dividindo cada vez mais. Sim. Então, tem milhões de grupos hoje, né? Porque as pessoas não concordam com ninguém. Elas estão ficando mais individualistas. Então, assim, é uma solução para a administração, acredito eu, para o síndico, inclusive, porque é menos complexo. Mas se você parar para analisar, não é um condomínio mais. É um condomínio, sim. Um bloco é um condomínio, o outro bloco é outro condomínio. Sim. Então, assim, a gente já deveria colocar um muro no meio e separar, né? Mas nas assembleias ninguém quer ser presidente mais. Ninguém quer saber. Você conseguir secretário presidente nas assembleias hoje tá impossível. Sim, o povo tem medo. Nossa, muito medo. Tem. Viver em coletividade. Por isso, assim, o síndico ele tem uma tarefa muito grande em conscientização. Conscientizar, grupo de WhatsApp fechado, no sentido de que ninguém pode colocar nenhuma informação, somente o síndico, né?
E nessas informações, vamos dizer assim, esse poder que o síndico tem de auxiliar os moradores à conscientização. Muitas pessoas que vão morar em condomínio, e a grande maioria que vai morar em condomínio, é por causa da segurança. Fora isso, ninguém pensa que o meu direito como morador num condomínio acaba quando começa o direito do outro, né? Todos os cuidados das regras, não fazer barulho, né? O barulho até às 10 horas da noite, a partir das 8 da manhã, né? Essas regras não são regras, ai, coisa chata essa regra, não sei o quê. Mas, assim, se eu não cumprir essa regra, eu tenho que ter a consciência que eu vou estar incomodando meu vizinho, que também trabalhou o dia inteiro, que ele também tem família, que ele tem filhos pequenos, né? Então, assim, é o olhar do outro, né? É o cuidado dessas questões do sossego, né? Que foi o exemplo que eu dei. Então, as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? E não pensam que condomínio é um olhar para o todo, para a coletividade. Né? Na verdade, não é só pagar tudo, né? A gente está aqui no mundo para olhar para todo mundo. Isso, as pessoas estão esquecendo desse detalhe, né? E quem vai morar em condomínio pensa em tudo, menos nisso. Pensa na segurança, pensa na portaria, pensa na vaga, pensa em tudo. Aí chega lá, a vaga não cabe o carro. O morador de cima, o vizinho de cima faz barulho. Cumprir as regras. Enfim, aí vai desencadeando tudo isso, porque falta conhecimento, não, falta vontade de entender. Porque a pessoa tem tanta pressa ali não, deu certo, vou comprar esse apartamento, e de entrar ali no condomínio, de entrar naquele apartamento, de conquistar aquele bem, que ela esquece do resto que vem junto, sabe? Sim. Da bagagem toda do condomínio. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de noção. A gente estava, semana passada, gravamos com um engenheiro aqui, o Fábio, e a gente tá falando exatamente sobre isso. As pessoas vão lá e recebem o apartamento. A construtora entrega, você vai lá e recebe. Assina o termo lá e pronto, acabou. Tá. Só que elas não pensaram que a medição da unidade dela pode estar errada. Elas não pensaram em diversas coisas, assim, que em 5 anos, que é a garantia total ali, né? Óbvio que não é de tudo, vai desencadear. Então, assim, comprar um imóvel não é só ir lá no banco, fazer um financiamento e comprar. A gente tem que ter essa base, né? Então, assim, talvez seja isso que a gente esteja fazendo hoje aqui, né? No podcast que eu falo. A gente quer falar para as pessoas assim, olha, olhem para o todo, né? Olhem para os detalhes, porque lá na frente os detalhes vão fazer muita diferença na tua vida. Porque é o teu lar, é o lugar que você escolheu para ter tua família ali, teu conforto. Imagina, você chega super cansado, né? Como a doutora estava falando. Você quer descansar? E aí tem um vizinho lá, tem 5 filhos batendo no chão, jogando bola, enfim, é uma bagunça. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar e parar um pouco de ser individualista. Quero ser individualista, vou construir uma chácara lá no meio do mato, né? E aí eu moro sozinho. Você só vai se incomodar com os passarinhos de manhã. Mas, assim, a gente tem que não tem pra onde olhar. É isso e acabou. Não tem o que fazer, sabe? E essa questão do morador antissocial é sempre... Gente, quando ele não é proprietário, quando ele é locatário, ou pior ainda, quando ele é filho de alguém, filho do proprietário, ele é genro do proprietário. Meu Deus, quando ele é genro do proprietário, o que se faz? E infelizmente, normalmente são as pessoas que estão com pendências financeiras dentro do condomínio. Poxa vida, sempre. A grande maioria das vezes. Verdade. Sempre. Maioria das vezes. Nunca vi um que não era. E detalhe, às vezes são pessoas, os inquilinos, vamos dizer assim, né? O inquilino que dá problema, ele já é um inquilino que ele já vem de outro condomínio, de outro local que já deu problema, né? Eu digo que é mais fácil de resolver, tá? Quando é inquilino. Porque doutora, já pensou se todo mundo... Olha, que engraçado que eu pensei... É engraçado, mas já pensou se fosse igual a escola? Quando você muda de apartamento, você é locatário. Vem um histórico escolar, assim, vem um histórico do apartamento anterior, assim. Já tem condomínios... Tipo, a imobiliária tem que pedir, tem que jogar lá pra gente ter. Aí a administração recebe. Tipo, que legal que ia ser? Então, já todo mundo corria já, né? Mas já tem condomínios que já estão nas assembleias, já determinando essa questão
de que quando for alugar, ter certidão negativa de comportamento, alguma coisa assim, de comportamento bons, seria legal. bons antecedentes. Referência sabe? de comportamento condominial. Referência. Fiz Quem o tem que curso, dizer o fez o endereço. curso. Você tá habilitado para morar em condomínio? Seria É bem legal, isso. interessante. Já tem condomínios que já estão fazendo essa questão, colocando a convenção ali no regimento interno, que o proprietário, ele ao alugar o seu imóvel, ele então tem que pedir ali os antecedentes e se já morou Imagina. em condomínio, aí tem que botar o nome do condomínio que já morou para poder pesquisar se não deu problema. Ai, vão falar que Sério. o pessoal já reclama que a imobiliária pede Ah, um livro ali da tua vida, né? Imagine pedir isso ainda. Vão falar que tá expondo, que tá invadindo a privacidade, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Mas está demais, assim, essa questão do descumprimento do regimento interno. As pessoas, quando vão alugar ou quando compram, isto. E o síndico, ele não quer... Se é um síndico morador, ele tem muito receio também de aplicar multa. Uma que ele não quer se indispor quando é o proprietário, ele não quer se indispor com o proprietário. Porque daqui a 2 anos ali, recém ele assumiu. Daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano, sabe? Ele vai se candidatar novamente. Não quer se indispor. Não, e o pior não é isso, pior fica batendo na tua porta, né? Quando você é morador. Também. Poxa vida, ninguém merece isso. E a segunda pergunta que você tiver, eu não respondi ainda, não. Não, eu interrompi, desculpa, eu sempre faço isso. Não, é que nós ficamos conversando sobre essa questão. Mas o papo tá tão bom, tá fluindo tão que a gente tem muito assunto pra gente falar. Tem. Vocês viram que uma coisa acaba tendo um link da outra? Nós acabamos os assuntos. Vai puxando. As áreas comuns, inadimplentes. Tá. Então, essa questão da inadimplência, dos inadimplentes não poderem utilizar as áreas comuns já está pacificado pelo STJ, né? Os inadimplentes, eles podem sim, eles não podem ser proibidos de não utilizar. Então, ali, salão de festas, que tem que pagar para utilizar, churrasqueiras, enfim, piscina, eles não podem ser impedidos de utilizar, tá? Eu particularmente, eu não concordo muito. Eu acredito que tem alguns pontos das áreas comuns que eu acredito que não poderia utilizar, não. Sim, sinceramente. Salão de festas, um condomínio que tem um salão de festas. Gente, eu já vi morador pedindo pro síndico cortar a água do morador, porque não tava inadimplente. Isso, eu já vi também, Mas já vi o síndico cortar o gás. E o síndico cortou, mas um que tempo atrás falava muito disso. Sim. Muito, e acontecia muito isso nos condomínios. Sim, porque tem um hidrômetro só, né, para todo condomínio, isso imagina. Imagina falar, não vai poder usar o salão de festa. Mas essa questão, eu acho, do uso do salão de festas. Eu sou adimplente, eu quero utilizar. Isso. E eu perco o direito de utilizar para um inadimplente. Eu acho que não, isso pensa bem, olha a lógica. Se você tá pagando, você tá pagando pela área comum mensal. Pensa a lógica. A lógica, eu penso o seguinte. O condômino, ele está inadimplente. O que ele não está pagando? As despesas do rateio das áreas comuns, tá? Ele não, vamos dizer assim, eu não sei se ele tem dinheiro ou não, mas enfim, ele não está pagando. Mas ele tem dinheiro para pagar uma festa? E um salão de festa, porque às vezes tem o valor ali do salão de festa, da locação, o condomínio cobra para ele fazer a limpeza. Claro que sim. É isso que eu penso. E aí vai vir no boleto dele. E como é que ele vai pagar se ele tá inadimplente? Então, daí não paga. Mas deixa ele curtir um pouquinho lá, ele fica aliviado no outro dia. Eu vou falar uma coisa aqui. A gente tem morador... Gente, não pode fazer nada. Eu já vi um morador, a gente tem não, eu tinha, porque agora não estou mais na administração. Estou saindo, inclusive. Porque eu vou focar aqui, né? Tá. Na fofoca dos moradores. Tinha um morador que ele era inadimplente, gente, sem brincadeira, mais de 1 ano ele tava, já tinha virado uma ação de cobrança. Só que todo final de semana ele fazia churrasco. Todo final de semana. Só que nesse condomínio não tem taxa de locação do salão de festa. Entendi, tá. Mas churrasco todo final de semana é boy, né? Porque quem aguenta fazer isso? Aí os moradores, demais, né? Aí os moradores que tiveram que escolher pela garantidora, porque não tinha mais o que fazer, e é um condomínio muito pequeno. Tá. Então, assim, um inadimplente é um rombo, né, mensal. Sim. E aí o pessoal ficava muito bravo. O pessoal começou a jogar, o pessoal lá de cima já começou um dia jogar o ovo nele. Sabe, ele fazendo churrasco ali. Entendi. E virou até briga isso aí já. Sim, não, daí é perigoso, porque realmente aí... Mas é sacanagem, né? Mas é que tem muita gente que não sabe que... Acho que, se não me engano, é 2016, né, doutora, que saiu a lei que com 3 dias de atraso você já pode entrar com
Com a cobrança, lógico, você tem que... O valor tem que ser um valor maior do que o pedido do bem, da posse do bem e tudo mais. Mas com 3 dias você já pode entrar com uma ação de cobrança. E a grande maioria dos moradores não sabe sobre isso. Não, Eles não você sabem, pode eles levam na negativar, brincadeira. né? Pode Levam muito na inclusive. brincadeira. Tem alguns estados, né, que a gente consegue negativar. Não são todos, né? Sim, sim. Então, Tem que tomar muito cuidado com essa questão do negativar, né? Paraná, Tem que Santa tomar Catarina, Rio cuidado. Grande do Sul e, se não me engano, tem mais 2 Aqui estados pode, que vai pra cartório, ó. são Sim, permitidos. Mas aí que entra a questão de um síndico efetivamente que administre aquele condomínio, Com ou conhecimento. administradora também, que apoia, que tem mais conhecimento, muitas vezes, do que o síndico, né? E auxiliar o síndico nessa questão. Sim, vixe, um dia eu falei isso, acho que é a Maria Cristina. É. Eu falei, a administradora, muitas vezes, ela ensina o síndico a ser síndico. Com certeza. E ele fica lá na boa, só cobrando a gente, entendeu? E não é assim, ele tem que É. aprender. Tem. Porque é complicado. E aí a gente volta a falar sobre aquele assunto. O síndico, ele não é obrigado a saber tudo, mas Não. ele tem que conhecer as pessoas específicas ali para tratar Sim. aquele assunto. Sim. Ter um jurídico, ter um advogado ali nessa questão de regimento interno, convenção, para entender o condomínio. Poxa, fazer uma questão assim com os moradores de notificação. Por exemplo, a gente estava falando, acho que foi com a doutora Fabiana. Não vamos notificar, mas vamos notificar todos, entre aspas, né? Advertir. Sabe aqueles comunicadinhos, assim? Tipo, Sim, aconteceu um negocinho sim, ali no sim. condomínio. Né? Um caso Comunicado ali. geral. Vamos pra fazer um todos. geral. Só para dar Isso. uma... Não deu certo? Vamos continuar. Porque Sim. uma coisa, infelizmente, é aquela história de um fez, parece que ninguém fez nada, então o outro também vai fazer. Então vira uma coisa comum. Isso. Vira uma cultura no tem que condomínio, né? isso, Quando tem que tomar você não vai lá cuidado. e adverte. Porque advertência nada mais é o quê? Você tá falando pro morador, olha, a gente convive dessa forma, a gente tem um regimento, a gente tem outras pessoas aqui nesse local, não é só você. Então, assim, a gente só quer que o convívio nosso seja uma coisa saudável para todos, né? Sim. E muita gente acha que não, que o síndico tá perseguindo, tá pegando no pé. Aconteceu uma vez da gente notificar um morador. A gente notificou, a gente advertiu o morador. A gente não mandou multa nem nada. Uma notificação, olha, ocorreu na data tal coisa, enfim, conforme o regimento interno, pedimos para que, né, se atente ao nosso regimento e às demais regras para a boa convivência, aquela coisa toda que a gente coloca na advertência. Gente, vocês não sabem a baixaria que foi. Ele foi lá no escritório. Parecia que a gente tinha, sei lá, multado ele, sei lá, R$1.000, R$2.000, não sei. Mas ele ficou tão revoltado com a gente. Ele chegou lá, ele queria bater em todo mundo no escritório. Foi absurdo, assim, a reação dele. Isso foi uma advertência. Imagina. Mas ele ficou tão ofendido de ser advertido, e aí você fala pra ele assim, tá, mas então não aconteceu? Não, aconteceu, mas não precisava ter me notificado assim. Podia ter chegado em mim, conversado, ou sei lá. Parece que um papel virou uma coisa assim, parece que ele tava sendo intimado, Mas sabe? o que vai acontecer, esse morador é que vai fazer de tudo para tentar destituir aquele síndico. Vai infernizar a vida do síndico. E vai fazer a vida do condomínio um inferno. Exatamente. Isso mesmo. Mas aí ele vai ser considerado um antissocial. E pode acontecer do condomínio, no caso ali, vai ser levado para a assembleia, os condôminos se considerarem ele antissocial, pode gerar uma ação judicial em que o juiz vai determinar. Mas até com isso base em acontecer, todo, assim, o síndico já pediu pra sair, porque não aguentou. verdade. Os moradores estão com medo, É, porque desse morador fazer alguma coisa ali, né, contra eles no condomínio. sim. E aí, e tem muito condomínio assim. Mas infelizmente, doutora, não sei se já pegaram um caso na situação, não. O síndico está correto, ele está aplicando a multa e a notificação conforme o regimento interno. Sim. Porém, essa pessoa que é toda errada ali no condomínio, ela consegue fazer a cabeça de meia dúzia, essa meia dúzia vai fazer a cabeça de uma dúzia e vão tirar aquele síndico do condomínio, claro. Hoje, para você destituir um síndico, você tem que ter provas para isso. Sim, Você sim. não pode destituir por qualquer motivo. Sim. Mas eles vão cansar tanto aquele síndico Que ele por vai pedir conta pra dessa sair. única pessoa que ela conseguiu informar todo mundo e ele vai sair. Nossa, isso é tão comum, tão Mas comum. se essa pessoa conseguir, vamos dizer assim, destituir o síndico, porque para destituir o síndico, ele tem que convocar ali a 1/4 dos condôminos. Então, assim, ele, a princípio, essa pessoa, quem está junto com ele nessa questão de convocar uma assembleia, não está considerando ele um antissocial. Está partindo do princípio que ele tem razão, vamos dizer assim. Não vai ser por medo que as pessoas vão seguir essa pessoa, né, esse condômino.
né? Mas essa questão de destituir também é complicada, porque ninguém quer se comprometer, imagina. O pessoal não quer nem... Não quer se comprometer. Não quer se comprometer, só quando tem um líder ali, né? A gente sabe, sempre tem um ali que parece... Tem que puxar, Sim, tem um ali que é corajoso, tudo, e depois ferrar todo mundo. E ele que vai batendo em porta pra Exatamente, exatamente, então, esse mesmo. Entendeu? Só que depois que ele coloca quem ele quer, ele faz de conta que nada aconteceu, né? Também. Mas é quem ele quer ou ele assumir como síndico. Porque também tem o lado do interesse. Sim. Isso mesmo. Tudo tem os seus interesses. Principalmente nos condomínios maiores. Onde os honorários puxam ali de 4, 5, 6, 7 salários mínimos, a concorrência é muito grande. É verdade. E não é só isso também, são os valores que são gerados das cotas, né, das despesas ao mês, vamos dizer. Mas para o síndico é tão desconfortável ter moradores duvidando ali da gestão dele, sabe? Achando alguma coisa por causa de fofoca, porque esse tipo de morador é o morador que fica inventando coisa, né? Ele bota situações ali no dia a dia que não aconteceram contra o síndico. E o síndico cansa, não precisa nem destituir. O síndico mesmo já ele desiste ali da gestão, sabe? Ele sai porque ele não consegue mais trabalhar dessa forma. E geralmente são os moradores, né? Quem não consegue conviver ali com esses olhares, ou com esses burburinhos, ou com todas essas questões que estão perfazendo a negatividade da imagem dele como síndico. Então, são pessoas, a maioria de boa índole, que acaba desistindo para justamente não ficar mal com os outros condôminos. É porque a gente já tem tanto problema na vida da gente, a gente chega em casa, a gente só quer ter sossego, né? Mas não, a gente tem mais um problema ali, querendo ou não, um morador que incomoda. Não é fácil, enfim. Não é fácil não, ainda mais quando tem um grupo de pessoas, ou como você deu o exemplo de um morador que começa uma campanha difamatória daquele síndico, né? Mas o síndico também, ele tem meios de se proteger, tem questões do stalking contra o síndico, né? Que se é um morador só que está perseguindo o síndico, né? E o síndico começar a juntar provas. Normalmente se junta todo mundo que levou uma advertência ou uma multa, né? Morador que usa a vaga sem autorização. O outro morador que o filho faz bagunça, quebra as coisas no condomínio. O outro morador... Bom, enfim, todo mundo ali que foi advertido, que pegou birra do síndico. E ninguém para pra pensar, nossa, ainda bem que o síndico... imagina se fosse outra pessoa usando minha vaga. Se fosse a minha vaga, se fosse o meu filho, ou se fosse o filho do fulano. Mas ninguém pensa assim, né? Eles pensam só neles, no ego deles, né? Nessa questão. Eles não pensam que é pra regulamentar o todo ali, pra não acontecer com todo mundo. Sim. Doutora, nossa, são muitos casos e muitas questões diferentes. Vocês viram? A gente vamos gravar um podcast só contando história. Então, vocês viram que cada coisa... Achei tão engraçado, a Lai fez um rascunho de perguntas ali, e acho que a gente tá vendo tanta coisa na nossa cabeça que ela não tá precisando nem utilizar ali. Não dá! Juntou os dois. Eu tô no primeiro ainda aqui, ó. Não consegui passar ainda. Conte pra nós a situação mais cabeluda que você já teve pra ter que entrar com uma ação, ou uma notificação, uma multa, que você lembra assim, que você falou, meu Deus, eu não acredito que ele fez isso no condomínio. Conte pra nós. De um morador? Você lembra alguma coisa de cabeça que tenha acontecido? Deve ser tantas. É que tem tanta coisa. Uma pior, assim. Tem muita coisa. Eu posso dizer pra vocês que tem questões que são entre moradores, né? E que acaba não sendo muito para o síndico resolver. Né? São entre dois moradores e mesmo sendo dentro de um condomínio, é questão de direito de vizinhança. Briga de marido e mulher. Briga de marido e mulher. Tem que... Põe a colher, se envolve ou não? Tem. O síndico, hoje em dia, o síndico tem que... Mas é complicado isso aí, hein? Aqui nós temos a nova lei que tem que ser denunciado. Sim, mas aí, nossa, nem vou contar. O síndico, outro dia eu conto. O síndico, ele tem que hoje meter a colher na história da briga de casal. Senão ele é omisso, né? Por quê? Por causa da segurança, por causa do sossego dos demais. Nesse sentido, sim. Se afetar a coletividade. Então, cabe ao síndico, né, como você bem falou, as pessoas, elas às vezes têm determinadas atitudes dentro dos seus casas ou dos seus apartamentos que eles não percebem que estão afetando o sossego dos demais moradores, tá? Então, quando ele recebe uma notificação, uma advertência, aquilo para ele é o fim do mundo, porque ele nunca... Ele fica super ofendido. Fica ofendido.
Mas é porque ele não percebia. No início de nossa conversa, eu falei, o importante para o síndico é ir conversar primeiramente com essa pessoa. Já não dá advertência, é saber o lado dessa pessoa, avisar, né? Conversar aí com uma boa conversa. Olha, será que você não está fazendo barulho, né? De repente. Nesse caso que eu contei, a gente não, Ah. um síndico ligou pra ele no Tá. dia que aconteceu, era barulho. E era, acho que domingo, não sei, a mulher dele acho que ligou o aspirador, ele ligou o som, não sei, era uma coisa mais ou menos assim. Tá. Também, teve, e aí acho que o síndico ligou pra ele, e ele, acho que ele desligou o telefone na cara do síndico, não sei, só sei que não deu certo a conversa. Mas aí quando ele recebeu a advertência por escrito, ele ficou ofendido, e aí ele quis reverter. Não, mas se você tivesse conversado comigo, aí o síndico falou, mas eu te liguei. Aí ele falou, não, você não me ligou. Não, liguei, você desligou o telefone. E aí o síndico tinha ali no celular, ali, né, a ligação que eu tinha feito. Mas assim, é um caso assim, não tem jeito. A pessoa sempre ela vai achar um jeito de pôr a culpa em outra pessoa. Isso. Tipo assim, eu reagi assim por causa da forma que você, né, falou comigo, mas Sim. não é isso. A forma que a gente reage, a gente escolhe. Então, o morador faz muito isso, né? Tem muito morador que faz isso, ainda mais quando ele tá mal intencionado. Ele sempre vai jogar a culpa em alguém. Sim. Mas o vizinho também tava com Sim, som. sim. Ou o filho do fulano também chorou. Ou, Sim. enfim, ele vai jogar a culpa em alguém. É. Ele nunca vai admitir aquilo pra ele. Isso mesmo. E ele deveria agradecer por isso, porque É. ele tá aprendendo uma coisa pra conviver naquele espaço. Sim. Mas eu acho que as É difícil. principais reclamações, né, doutora, dentro do condomínio é barulho, Sim. briga entre marido e mulher, filhos e tudo mais, Sim. cheiro de cigarro, cheiro de maconha, é um cheiro Sim. muito forte que incomoda Sim. e reclamam muito. Garagem. E um assunto que nós estão existindo em alguns condomínios, não muitos, mas poucos, em alguns existem, prostituição dentro dos condomínios. Quando utilizam os apartamentos para esses fins. E aí a pessoa começa a usar a área comum ali, começa a usar o hall de entrada. Bota o porteiro de secretário. Gente, já aconteceu isso em vários contra a lugares. movimentação de pessoas estranhas dentro. Sim. Então é muita circulação complicado de pessoas. Então acho que são os principais. Mas isso aí é atividade comercial. Não pode, condomínio residencial. Sim. Aí tu pode. Nossa, vamos dizer assim, é mais eu já fácil aconteceu de isso com a tu gente já no condomínio. Que complicado que foi isso. Mas eu lembrei de um caso que não fui eu que atuei, não, né? Fiquei sabendo. É um condomínio em que um morador, ele utilizava drogas ilícitas, né? E ele já estava na fase bem, bem ruim mesmo, né? E era um condomínio de casas. Ele ia até o portão veicular e ele cortava o fio do motor, né? E aí ele abria o portão manualmente. Então, o condomínio ele ficava sem segurança nenhuma. Porque ele estava sem controle, algo assim? Sim, ele já não a pessoa já tinha mais noção, assim. Ele também, um dia ele pegou o condomínio, o hidrômetro do condomínio era comum, né? E ele pegou uma mangueira, ligou lá numa torneira do condomínio, da área comum, e ficou molhando a casa vizinha do condomínio, encharcou a casa do lado do condomínio, sabe? O pátio dessa casa. Então foram dois danos, né? O dano para o vizinho e o dano para o condomínio, que a conta de água extrapolou, deu excesso. Então são problemas, e aí acaba sendo um condomínio antissocial. Deixa eu contar pra vocês uma situação, gente, que eu acho que vocês nunca devem ter ouvido nada nem parecido. Ai, meu Deus, adoro. Em um condomínio que nós administramos, várias situações ocorreu de uma pessoa dentro do condomínio, e a pior de todas foi ele ligar um sinalizador juntamente com cilindros de gás. E quando foi identificado, foi apagado aquilo. Gosto torcida, assim, aqueles negócios de... Sinalizador. Fogo. Que perigo. Juntamente com cilindros de gás. Foi uma loucura. Um condomínio gigante, com cilindros gigantes, muito grande. E depois, quando ele foi notificado, enfim, o condomínio já entrou com uma ação contra ele. A resposta dele foi que ele estava fazendo alguns trabalhos
sobre que não era um sinalizador, eram velas, mas se fosse velas também próximo ao cilindro, porque ele queria que... Eles estavam fazendo de tudo para que tirassem a síndica de dentro do condomínio. Ele encontrou aquele local para ele poder fazer Quase teve uma tentativa de homicídio, mas tá tudo bem, eu só tava tentando pedir pra... Vai explodir aqui. Parem para pensar ligar um sinalizador gás, juntamente com cilindros de gás do condomínio. Que loucura. Que loucura. Não, meu Deus. E o que vocês fizeram? Sem noção, né? Vocês internaram ele. Ele não está mais no condomínio, já tem um histórico passado, já vindo de outros condomínios, já onde já existiu. Viu que bom se tivesse antecedente. Exatamente, e foi entrado com uma ação contra o rapaz posterior. Mas ele tem alguma... ele tem que ter um tutor, né? Ele tem que ter um responsável legal. Não, ele tem algum problema. Imagina, isso é uma coisa muito incomum. Sério, né? Muito sério. Sério, imagina, botou a vida de todo mundo em risco. Sim, sim. Eu vejo também essa parte da... Nossa, tem cada maluco hoje em dia, tem que ter medo mesmo, às vezes, né? Extrapolando assim. A gente vê coisa absurda em condomínio. Perigoso. A gente vê coisa absurda na TV. Sim. E a gente acha que não vai acontecer no condomínio da gente. Já teve casos de morador que foi nadar 10, 11 horas da noite, que a piscina era aberta 24 horas, nu, né? Porque ele entendeu que ele poderia usar a piscina sem roupa mesmo. Eu pago o condomínio? Eu tô pagando o condomínio, não tem ninguém aqui, já é meia-noite, eu posso tomar banho nu na piscina. Se aparecer alguém, eu até falo, até 22 horas que pode usar, eu tô depois do horário, você não tinha que estar aqui. Então, aí ele considera que pode, né? Nossa, mas é cada uma, Só né? porque tá no condomínio e considera ali o condomínio, áreas comuns como a casa dele, extensão da casa dele, então... Essa é a questão que você estava falando, a gente tinha um condomínio, mas ele era um condomínio que tinha Airbnb. Deus me livre, ninguém merece esse condomínio que tem Airbnb, né? Que é comercial, é próprio pra... Comercial, na verdade, não, ele não era comercial, ele era residencial. Tá. Porém, ele era habilitado para se fazer a locação de temporada, não é... Não chega a ser... pelo aplicativo? É, por aplicativo. Tá. E aí, o que acontecia? Acontecia de tudo lá, né? Acontecia de gente alugar pra comprar... estou vendendo um iPhone. E chegar a gente lá, buscava o aparelho, e depois o cara sumia. E todo mundo descobria que ele tinha feito a locação pelo aplicativo com documento falsificado. Ninguém achava mais. E acontecia muito, né? De as profissionais irem lá, fazerem a locação. Elas eram do Rio, sei lá, de outras cidades, outras capitais, e vinham pra cá pra trabalhar. Num período específico. E locavam ali a unidade por uma semana, 15 dias. E olha só que interessante, lá tinha portaria na época, tinha um porteiro. E um dia a gente recebeu uma reclamação, foi a primeira vez que foi quando a gente descobriu que estava acontecendo isso. Um morador reclamando, que tinha moradores, proprietários. Olha, tá acontecendo alguma coisa, tem muita gente na portaria hoje. E assim, normalmente sempre tem alguém, mas hoje tem uns 3 homens ali e tal. E o porteiro tá meio que de secretário, eu não tô entendendo. E daí a gente foi averiguar, e era isso, era uma locatária, que na verdade era por temporada, e ela, né, trabalhava lá no apartamento dela e recebia os clientes ali no hall, e o porteiro ainda agendava ali pra ela, gente. Olha que absurdo. O porteiro era o secretário. Era o Mas secretário. será que tava ganhando comissão? Provavelmente. E ainda o porteiro tinha que fazer um negócio ali pra um não encontrar com o outro na hora que descesse. Nossa! Você já pensou? Não, olha que loucura, né? Que absurdo. E a gente conta assim, parece... Eu conto às vezes isso, eu falo, gente, até eu não acredito nisso. Porque acontecem coisas, assim, fora da casinha, sabe? Nossa, assim, totalmente. As pessoas estão... Não sei. Até a gente tá debatendo sobre morador antissocial, mas se for pra gente falar sobre a área jurídica dentro de condomínios, é muito amplo, né? Então, a questão trabalhista é um ramo muito grande hoje. Tem diaristas que prestam serviço após o seu horário de trabalho dentro das residências, não pode. Não. Eu acho que a questão trabalhista é o que pega. Depois da reforma trabalhista tudo mudou, né? Mas diminuiu muito as ações trabalhistas. Mas é uma questão que, enfim, se for pra gente apontar tem muito, tudo que tem tem questão muito empregado de condomínio que faz serviço, não diarista, mas empregado mesmo, né? Seletista ali, que faz serviço pra morador. Por exemplo, leva a compra, essas coisinhas. E aí, quando dá um problema... O que acontece? Ele fala que ele fazia serviço extra, que não era função dele, diversas coisas assim. Sim, quando eu sempre falo nas minhas aulas, doutora. Tem dúvida qual é a atividade da função exercida? Consulta CBO, Código Brasileiro de Ocupação.
É isso que eu passo para todos os nossos alunos. Tem muita gente que gera dúvida. O que eu tenho que fazer? Aonde que eu pesquiso? O que o zelador pode fazer? Sim. O que o porteiro pode fazer? O controlador de acesso, o que ele pode fazer? Pesquisa dentro do CBO que é sucesso. Não tem erro. Sim, sim. E se alguma função além dessa for atribuída a algum trabalhador dentro do condomínio, tem que ser pago ali um adicional, né? E fazer um termo ali dessa função a mais que ele está fazendo dentro do condomínio. Sim, com certeza. Lá, eu acho que Mas antes é muito de- comum isso, né? É muito comum É. acontecer isso no condomínio. Nossa, falou de trabalhista, vamos Mas marcar um episódio. Tem coisa pra caramba. Nossa, Muita coisa, tem, gente. Acontece muita coisa dentro do condomínio. tem. Nossa, tem um monte de história sobre trabalhista. Dá pra escrever um livro. Quem trabalha Não, com condomínio escreve um tranquilamente, livro. tranquilamente. De tudo, de todos os assuntos. Dá pra Verdade. abordar de tudo um pouco. Pérolas que acontecem no condomínio. Ai, mas Nossa, vamos gravar um episódio só contando história de só condomínio? pérolas. Aí a gente Só vai pérolas. escolher o tema, tem que sortear, porque é muito tema. Ei, mas nós dois Uhum. juntos não podemos gravar de novo. A gente não deixa os convidados Ah, é falar. verdade. Ai, mas Ei. tá muito Não, eu bom. já não deixo. É uma delícia. Aí agora tá ele aqui também, e agora? Vai ser nós dois conversando. Não, tá Né? ótimo. Não, tá ótimo. Mas foi tão legal o papo. Tá. Olha, gente, 1 hora. Mano, Nossa. Não voa? voou. Que ótimo. Imagina. É E conversa. muita gente acha que a gente é ao vivo o nosso podcast, sabia? hum, Eu achei tão engraçado. Ontem eu tava nossa, assistindo, porque a gente estreia toda terça-feira às 20 horas no YouTube. Tá. E o pessoal lá, ai, que legal a live. Falei, gente, não é. Não é ao vivo. Imagine se fosse. Sim. Né? É porque a gente não corta nada, não. A gente fala aqui e vai pro ar. deixa eu dar uma opinião, então. Nossa. Eu que tô chegando agora no segundo encontro com a Lai. Ah, Vamos fazer um bate-papo com uma roda de síndicos. Nossa, a gente traz a vamos- doutora Nossa, junto. que Vai legal. ser muito legal. Nossa, você muito muito Quantas bacana. horas? Obrigada. Quantas Hã? horas de Ah, ali tem que ter um podcast? dia. Aí um tem dia- que ser uma Café live. da manhã, almoço e janta. Beleza, então. Eu tenho que Tem ser. síndico que me ama, agora tem síndico que Ah, mas não faz gosta parte, de mim né? porque eu digo que pode e o que não pode fazer. Eu não também minto sou- pro síndico. eu disse, Sabia? olha, Eu também faço por isso. Então. Mas eu não ligo. Então, eu O também negócio não. a gente tá fazendo A tudo maioria certinho, né? gosta de mim porque eu dou o caminho correto. Não, você quer seguir, siga. Se não quer, não posso fazer nada, não tenho o que fazer. Mas tem gente que não né? gosta, né? Não, não. Tem síndico que fala, não, mas eu sei o que eu tô fazendo. E a convenção tá escrito, não pode. É como qualquer área de trabalho, né? Qualquer área de trabalho, qualquer profissional. Tem os que agem corretamente, que querem aprender e querem aplicar o correto. E tem pessoas que não têm experiência, não sabem e não querem saber e não E é querem muita aplicar. responsabilidade. né, o É correto. muita. É É. muita coisa, assim, Hum. pra carregar ali no condomínio. É. Não dá pra ficar agindo por ego. Tem que trabalhar pensando em Tem. todo mundo. Tem. E por isso que tem que fazer parcerias com advogados bons, Uhum, exatamente. administradoras boas, garantidoras boas, porque a união, esse conjunto de todas essas empresas prestando serviço para o condomínio, Sim. e também a gente está falando de moradores, mas existem síndicos aí que nem vocês estavam falando, assume a função e acho que é o baoba. Nossa, não é? que mais não tem. é, não. Nós batemos de frente. É uma sabia? Ah, eu responsabilidade detesto, muito gente. grande. Ficou louca. Nossa, Era batemos uma de briga com frente. eles. É uma Não dá muito certo. responsabilidade muito grande. Esses dias eu fui numa assembleia que um ex-síndico disse que ele sempre gostou de administradora porque a administradora fazia tudo, né? Ótimo, realmente a administradora ajuda muito um síndico quando ele não tem conhecimento. Ajuda demais. Mas vai depender daquele síndico, né? O síndico que não sabe, ele vai então aprender com a administradora, mas o síndico que sabe, ele também vai continuar aprendendo, mas ele tem que fiscalizar. Então ele tem que trabalhar junto. Como é que ele vai fiscalizar se ele não sabe, não é se verdade? ele não sabe. E a responsabilidade é tanto do síndico como da administradora se algo não estiver depois de acordo, né? no Não, isso condomínio. aí ó, já tem mais um tema pra gente falar. Eita, ó, administrador não é babá de síndico, gente. Olha lá. Eu sempre falo isso. A gente não é um conjunto, é uma um mão conjunto. direita ali do Sim, síndico, sim. o braço direito do síndico ali Sim, pra trabalhar. Sim. E aí tem um jurídico, braço esquerdo do síndico. Tem que ter jurídico. Hoje em dia não dá pra trabalhar mais sem jurídico, gente. É impossível. Lá, Tá antes difícil. da gente finalizar, eu quero voltar no assunto. A gente pode rapidinho? Tem tempo ainda? Vamos. Eu tô Deixa- atrasada, mas é normal atrasado, né? Doutora, deixa eu voltar num assunto que até Ah. a Lai comentou de garantia. Hoje nós temos 5 anos a garantia de entrega do imóvel, mas ele pode se estender até 20 anos com vícios ocultos. Sim. Então tem muita gente que 10, 20, depende do vício. tem muita gente que compra o empreendimento que é um sonho Sim. das construtoras, acabou 5 anos, a construtora não quer mais dar a garantia do imóvel. Então vale a gente também ressaltar para todos que vão nos assistir posteriormente que não é 5 anos, gente, é
até 20 até anos com vícios ocultos. Ah, sim, sim. Mas tem um detalhe muito importante. É que da entrega tem uns 5 anos ali, mas assim, de itens específicos ali da construção. Sim. Aos 20 anos é o total, né? Isso, vícios ocultos. Sim, Isso. vícios ocultos. Mas aí que tá, um detalhe muito importante. Qualquer pessoa que vá receber um imóvel, eu recomendo o seguinte: peça, se a construtora não entregou, peça para a construtora o memorial descritivo. Por quê? Porque dependendo do que estiver no memorial descritivo, se ele mudar algo no imóvel, ele perde a garantia essa dos 5 anos, tá? Uhum. Então, o que aconteceu num condomínio? A pessoa recebeu o imóvel, estava ali o piso, recebeu o imóvel sem piso algum, tá? Mas na área da cozinha tinha um piso, né? E ele retirou tudo e trocou. Deu problema depois na caixa de gordura, enfim, ali, né? Ele perdeu a garantia dele, né? Por quê? Porque ele tirou todo o piso, ele recebeu com piso no memorial descritivo, estava ali tudo correto e dizia que não poderia ser retirado, que a garantidora não dava essa garantia. E a primeira coisa que o pessoal quer fazer é entrar, já reformar tudo. Reformar tudo, trocar Aproveitar tudo. que não tem ninguém morando. Então, assim, se alguém tem um mês, né, para fazer a vistoria do imóvel quando tu recebe, então tem várias etapas ali fazendo o imóvel para fazer vistoria, né, de acordo com o que você recebeu. Se você quiser botar o piso, quer trocar o piso, quer trocar os revestimentos, fale com a construtora antes, né? Fale com a construtora e faça algum termo para que ele não perca essa garantia desses 5 anos. Ah, sim. Doutora, vamos agendar. Ó, pronto, eu já falei pro Fábio que eu quero que ele volte. Agora vai vir a doutora Valesca, vai vir o Fábio engenheiro e a gente vai trazer uma construtora. Não sei quem vai ser corajoso que vai vir pra gente conversar sobre isso, porque isso é muito importante. Ninguém sabe. É importante. E aí a gente pega muito condomínio novo. Sim. O pessoal não tem noção como é que é a entrega do imóvel. Sim. O pessoal não tem noção da garantia. Vai lá no Google, digita garantia do imóvel, não sei o quê, e acha que é daquele jeito. E existe uma norma técnica, né, que tem cada item tem um prazo de garantia. Isso mesmo. Nossa, é muito detalhe. Material, tem materiais, né? Louças, tem tantos anos de garantia. Se a pessoa usar um produto, porque olha que interessante, no memorial descritivo está se você pode ou não usar determinados produtos de limpeza. Para não oxidar, e as pessoas não leem. É verdade. As pessoas não leem. Aí a pessoa usa aquele produto, estragou, não tem mais garantia dos 5 anos. Mas eles fazem isso para se resguardar em diversos sentidos, Com né? certeza. Mas vamos agendar um tema sobre um episódio sobre esse tema, porque isso é bem importante. Sim. Muita gente pergunta e a gente não tem, né, o conhecimento para passar sobre isso. A gente tem uma base ali, né? Porque a gente tem que aprender a se virar quando a gente pega condomínio assim. Sim. Mas é bem importante falar sobre isso. Existem diversos e auxilia tanto quem está comprando como a própria construtora. Sabe? Auxilia as duas partes. Para ficar aquela cobrança. Isso. Enfim. Mas vamos encerrar então, gente. Eu queria agradecer a presença da doutora Valesca hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. E já está convocada a voltar. Sim, com certeza, né? É claro, sim. E queria agradecer meu co-host aqui. Se vocês gostarem dele, deixem aí nos comentários que daí ele volta. Se vocês falarem que não, ele não volta, hein? Olha a pressão que eu tô fazendo. Tô fazendo igual o síndico, tô botando na mão dos outros. A decisão é dos moradores. Voltem aí. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de apertar o sininho aí, ó, porque toda notificação é alguma novidade aqui do Talk Síndico, tá bom? E até terça-feira, às 20 horas, estamos aí com estreia de mais um episódio. Aguardamos vocês. E é isso.